Sim, sim, e começa mais uma belíssima história aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Alô, alô, minha parceira, tá tudo bem? Tá tudo prontinho aqui, tá? Então, olha, quero te envolver num abraço sonoro bem gostoso. Ah, que gostoso! Esse abraço sonoro vai para você que está deitadinha na cama e que gosta de ouvir as histórias já querendo dormir. E esse abraço sonoro também eu estendo a todas as pessoas que estão no trabalho, que estão no carro, que estão nos mais variados lugares. A gente só imagina daqui, né? Mas muito obrigado pela sua sintonia e quero te agradecer do fundo do coração, porque eu sei que há tantos bons canais aqui no YouTube. E que privilégio você ter escolhido o nosso para ouvir as histórias. Que bom, muito obrigado, viu, minha amiga? Paulinho, eu mandei para você um Pix, você já agradeceu aí? Eu vou agradecer, é coisa que eu gosto de fazer, é agradecer com muito carinho as pessoas que gostam de fazer isso, ajudar o canal, contribuir com o canal. O Guilherme Souza Simão, que manda um beijo para a vovó, a Maria de Lourdes, a Raimunda dos Santos Souza, a Rosemary Salustiano da Silva, a Elizabeth Vaz de Lima, a Naldi Barbosa de Souza, a Malvina de Oliveira Santos, a nossa querida Raquel Benedita. Raquel Benedita Ferreira da Silva. Muito obrigado, Raquel. Um beijo para você, muito obrigado por tudo, viu? Peraí. Essa gente é o pessoal que colabora, que manda aquele Pix. Quero mandar um Pix também pro teu canal para apoiar. Onde eu acho a tua chave Pix? Bem ao lado do título, há um telefone. Esse telefone de São Paulo é uma chave Pix, tá? Agora, esse mesmo telefone também é o WhatsApp. E através do WhatsApp, você pode mandar o teu recado, inclusive narrar a tua história, que nós transcreveremos do lado de cá. Combinado assim? A outra coisa que eu quero agradecer é você que faz parte aqui dos nossos amigos membros. Olha que legal. Sabe quem voltou a ser assinante? Cleide Arruda Forte. Cleide, muito obrigado, viu, minha amiga? Obrigado do coração, Cleide Arruda Forte. Que Deus lhe dê em dobro. A Sandra Mara, a Maria Santos, a Maria Estela Chás, a Jennifer Alvarez, ou Álvares, né? A Verônica Fogaça, a Márcia Camargo, que é minha diamante amada e querida. Alô, Márcia Camargo, um beijo para você. Obrigado por tudo, viu? Obrigado do coração a você que integra esse time e é membro aqui do nosso canal. Obrigado a todos vocês. Gente, tudo preparado para a história interessantíssima que eu vou lançar agora aqui no canal. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história é muito interessante e acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, por favor, me identifique como sendo a Malena. E hoje eu quero muito contar a minha história, porque eu diria que é um grande exemplo para as pessoas que às vezes querem resolver uma situação a todo custo. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos, sabe, Paulinho? Como é querer resolver uma situação a todo custo? É quando você perde uma pessoa que você tanto ama, que você tanto quer, e você se sente perdedora, e aí você olha para você mesma no espelho e diz: eu sou capaz de qualquer coisa para trazer essa pessoa de volta, custe o que custar, dane-se o restante do mundo, mas eu não vou admitir perder essa pessoa, porque eu a amo, e ela sempre me amou. Então eu não aceito esse fim. Pois é sobre isso que eu quero contar. Eu ainda naquele tempo, Malena, eu era muito nova ainda, eu tinha só 24 anos.
Eu trabalhava, eu era destaque, Paulinho. Eu era uma vendedora exemplar na loja de roupas na qual eu trabalhava. Quando chegava assim essa época, a partir de outubro, novembro, dezembro, nossa, eu arrebentava nas vendas. Eu era campeã. Inclusive a loja, ela publicava o nome da funcionária símbolo do mês e eu tinha certeza que o meu Malena estaria lá. Sim, o trabalho não tinha nada de glamouroso, não. Eu só era uma vendedora, mas eu me achava destaque. Naquele tempo, eu ainda não pensava, sabe, com meus 24 anos, eu ainda não pensava assim num relacionamento sério. Eu estava curtindo aquela fase do trabalho onde eu conseguia me destacar. Eu estava naquela fase, Paulinho, de descobrir a vida. Então, eu estava querendo saber qual era a do mundo, como é que as pessoas iriam me tratar. Eu saí com as minhas amigas. Eu adorava. Eu consegui entrar numa faculdade. Ela era particular, como diz o Martinho da Vila, né? Naquele samba. É particular. A faculdade era particular, mas eu tive que prestar, sabe, exame vestibular. Então eu estava numa fase, eu estou passando para você e para quem está ouvindo, que eu estava numa fase muito vencedora da minha vida. E lá na faculdade comecei, lógico, a conhecer uns carinhas, eles vão pintando também na vida da gente, até que eu conheci aquele que realmente marcaria a minha vida. Eu vou chamá-lo pelo segundo nome dele, o Tadeu. O Tadeu apareceu, eu me lembro exatamente quando foi justamente numa sexta-feira à tarde. Foi lá na loja. Não foi no ambiente da faculdade, não. Foi lá na loja. Interessante, né? O movimento da loja naquela sexta-feira não estava lá essas coisas. Eu estava até dando uma ajeitada assim, numas gôndolas, porque além de ser uma exímia vendedora, eu gostava de arrumar as roupas, aquelas que estavam chamando mais atenção. Eu gosto daquela ajeitada em prateleira, em gôndolas. Eu estava dando um jeitinho na loja. E eu não percebi de cara que o Tadeu havia chegado por lá. Eu só percebi quando ele se aproximou um pouquinho mais do balcão. Ele meio sem jeito, como quem não sabia exatamente o que queria. O Tadeu, ele tinha assim um jeito tranquilo, tímido, assim, um jeitão tímido de ser, mas ele chamava atenção. Então ele me olhou e eu, quando senti aquele primeiro olhar do Tadeu, bateu aquele friozinho na barriga, aquele que a gente sente quando parece que está sendo observado mais do que devia ser observada. Você está me entendendo? Tem homem que tem uma capacidade de vasculhar assim a mulher com o olhar. O Tadeu era um cara assim. E ele disse para mim, olhando para mim: oi, será que você pode me ajudar? Eu queria comprar um presente para minha irmã. Para minha irmã, eu queria comprar um presente para ela. Bom, foi pelo menos o que ele falou ali na hora. O engraçado é que só depois de muito tempo ele confessou que ele só tinha entrado na loja porque ele me viu lá de fora da calçada. Ele olhou assim através de uma vitrine e ele me achou interessante. Falou: pô, que mina! Sabe aquele jeitão? O jeitão do Tadeu era esse. Pô, que mina! Eu vou entrar aí, eu vou entrar. E aí ele entrou com essa desculpa. Eu sei que eu ajudei o Tadeu a escolher um vestido, estava sendo lançado. Era aquele que eu estava ajeitando ali na gôndola. Vem ver esse aqui. Esse vermelho tá lindo, acabou de chegar. Eu tinha esse papo, sabe? Eu tinha esse papo assim da vendedora, eu sabia envolver o cliente. E naquele papo, ele soltava uma piadinha aqui, outra piadinha ali, mostrando um lado que eu gosto no cara, que é o lado espirituoso. E sempre com um sorriso de canto. E eu vou te dizer, aquilo mexeu comigo. Tadeu danado, ele mexeu comigo. Quando ele deixou a loja, eu fiquei com aquela sensação estranha de que algo diferente havia acontecido lá dentro de mim. Então, quando foi no sábado à noite, eu saí com as meninas, fomos para um barzinho
que não ficava muito longe assim de onde nós morávamos, não. Aliás, era hábito eu sair com a minha turminha e pelo menos dar uma passadinha naquele barzinho. E adivinha o que aconteceu? Tararara. Lógico que vocês adivinharam. Tadeu! O Tadeu estava lá no barzinho. Só que tem um detalhe. O Tadeu, ele não estava sozinho. Ele estava com alguns amigos, mas assim que ele me viu, ele falou: pô, não acredito! A mina do vestido, oh, como é que você tá? Ele simpaticamente saiu de onde estava e veio estar comigo, conversar comigo. E aí ele acabou pedindo licença, sentou-se ali na mesa. Eu só sei que ele ficou do meu ladinho e nós conversamos praticamente aquela noite toda. As meninas queriam ir para outro lugar, mas eu as dispensei, eu fui ficando por ali. Afinal de contas, quem eu queria encontrar, eu já tinha encontrado. E foi ali, naquela conversa, que eu acabei percebendo que o Tadeu, ele era diferente. E ele me perguntou depois se eu queria sair para dar uma volta com ele. E eu, tudo bem, não posso só demorar, tá? Saímos dali, ele me levou até uma sorveteria, conversamos, trocamos ideias. Quando ele me acompanhou até a minha casa, ele foi bastante respeitoso, sabe? Para um primeiro encontro, obviamente, ele se segurou. Ele não tentou nada comigo, não. Eu até torci, mas, sabe, ficamos naquela. Ele não foi afoito como aqueles caras que te deixam no portão e já tentam roubar um beijo, achando que beijo é automático. Não, ele segurou a minha mão, ele olhou bem nos meus olhos e ele falou: olha, foi uma das melhores conversas que eu já tive com alguém. Você é uma mina muito especial. Eu quero te ver de novo. Gostaria muito de te encontrar de novo. Ah, sei lá, ele me tocou. A forma como ele falou aquilo me desarmou completamente. Então, foi ali, sabe, Paulinho, que eu e o Tadeu, nós trocamos os nossos telefones. Voltei para minha casa com a cabeça nas nuvens, sonhando, cantando. Sabe quando começa a vir à sua cabeça aquelas músicas apaixonadas, aquelas músicas que, bom, só mesmo quem gosta da música brasileira é que vai entender o que eu estou falando. A gente nessa hora começa a recordar as canções mais românticas. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem logo cedo, perguntando se eu queria almoçar com ele. O dia seguinte, lembra, era um domingo, tá? Um domingo. Claro que eu topei, claro que eu aceitei. E a partir daí, a partir desse dia, a gente começou a se ver mais e mais. E a cada encontro com o Tadeu, ele só me fazia sentir que eu era alguém especial para ele e ele era uma pessoa muito especial para mim. Ele sempre tinha um jeitinho todo dele de surpreender. Era o jeito como ele prestava atenção a cada detalhe e como ele lembrava das pequenas coisas que eu gostava, sabe? Ele guardava, ele tinha uma memória muito boa. Teve uma vez, eu acho que umas 2 semanas depois que a gente já tinha começado a sair, o Tadeu, ele inventou de acampar comigo. Eu nunca tinha feito isso. Ele tinha comprado uma barraca de camping e ele me levou para a gente ficar assim numa barraca de camping. Nem passamos a noite, foi mais assim um piquenique, sabe? Não era chique, não. Era um parque simples da cidade, mas ele preparou tudo com esmero, com carinho e com amor. Aí depois estendemos uma toalha de mesa florida sobre um gramado, uns sanduíches feitos por ele mesmo. Ele mesmo fez aqueles sanduíches que ele chamava de sanduba. Eu não esqueço do jeitinho dele falando: fiz aqui uns sandubas pra gente. Caixinha de suco de uva, caixinha de suco de laranja. Eu me lembro que eu ri brincando com ele por causa dos sandubas, mas no fundo aquilo também tocou o meu coração de um jeito que eu não esperava. A gente sentou ali
no meio daquelas árvores, com aquela passarada cantando e conversando sobre a vida, os planos, os medos. Larga de ser bobo e vem comigo, existe um mundo novo, eu quero te mostrar, como diz aquela música. Ele me olhou sério e disse: sabe, Malena, não é precipitado o que eu vou te falar. Pode até parecer, porque faz tão pouco tempo, né? Mas eu quero construir algo com você. Eu sinto isso dentro de mim. Quero de verdade construir algo com você. Eu senti, sabe, Paulinho, na hora, alguma coisa forte, assim, aquele arrepio que tomou conta do meu corpo inteiro e algo que deu um calor gostoso no meu peito. Eu sei, ele falou em precipitação, e talvez fosse precipitado, talvez fosse cedo ainda para falarmos de algo sério, mas ele falou com seriedade. Ele queria algo sólido, algo real. Os meses foram passando e, sem perceber, nós nos tornamos, eu e Tadeu, inseparáveis. Ele me tratava com tanto carinho, ele me fazia sentir-me especial, como eu já falei, sabe? Me respeitava. Sabe aquele homem que venera uma mulher? Tipo, estende um tapete vermelho para ela passar? Eu não tinha encontrado ainda um cara que fosse tão cavalheiro como o Tadeu era comigo. Ele era cavalheiro, eu me sentia amada com ele. Não era só nos gestos grandiosos, sabe? Um homem cavalheiro é no dia a dia, nas coisas mais singelas, nas coisas mais simples. Ele me ligava assim no meio da tarde só para saber, só tô ligando para saber como é que você tá. Ele me levava flores assim, sem ser data especial, sabe? Só liguei porque te amo. Sabe aquele cara que surpreende você? Mas o que mais marcava era a presença constante dele na minha vida. E isso para mim significava tudo. Quando nós completamos o primeiro ano, nossa, como o tempo passou. Santo Deus, Tadeu, um ano. Quando completamos um ano juntos. Portanto, eu estava com 25. E deixa-me falar a idade dele. Ele tinha 3 anos mais do que eu. Eu 25, ele 28. Então ele me pediu em casamento. Um ano depois. Eu também não hesitei nenhum minuto. Não. Minuto nada. Eu não hesitei, foi nenhum segundo. Eu sabia que eu queria passar o resto da minha vida com aquele cara. Aquele cara cavalheiro, aquele cara gentil, aquele homem espetacular, aquele homem que entrou na loja um dia qualquer, mudando a minha vida por completo, que inventou que ia comprar um vestido vermelho para a irmã, só para estender o papo comigo. E detalhe, ele chegou a comprar o vestido vermelho. Ele foi tão convincente que ele chegou a comprar o vestido naquele dia. A gente começou a planejar o casamento, sonhando com a vida que iríamos construir juntos. Eu estava pronta para viver aquele sonho com ele. Agora, olhando para trás, é difícil não lembrar com carinho de como tudo começou, de como o Tadeu foi indiscutivelmente o grande amor da minha vida. Ele não foi no primeiro momento, ele foi construindo a sua imagem de macho, de homem, de cavalheiro, para se tornar o grande amor da minha vida. Nos primeiros anos do nosso casamento, nem parecia que eu estava casada, parecia que eu estava vivendo dentro de um sonho. Ele me realizava em absolutamente tudo. Ele era carinhoso, atencioso, a nossa casa era um brinco, ele me ajudou a decorar. Sabe aquele homem que participa de absolutamente tudo na sua vida? Era exatamente assim o Tadeu comigo. Eu não parecia que estava vivendo um casamento. O pessoal falava, e aí? E a vida de casado? Me conta, Malena. Malena, como é que está a vida de casado? Eu falava, eu não estou numa vida de casado, gente. Eu estou vivendo um sonho. É isso que eu vivo com o Tadeu. Quando eu me lembro daqueles dias, eu ainda me pergunto, por quê? Por que que isso tinha que passar? Por quê? Por que que isso tinha que acabar?
Santo Deus do universo, a gente era um casal tão feliz. A cerimônia do nosso casamento foi simples, nada extravagante, mas extremamente cheia de amor. Sabe, um casamento perfeito, o sonho que eu estava vivendo. Eu me lembro de cada instante, foi mágico. Eu me lembro que o Tadeu me olhou daquele jeito doce e calmo quando eu entrei na igreja. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Assim que nós nos casamos, fomos morar num apartamento que ele havia alugado, mas pequenininho, apartamento, mas não importava o tamanho. Porque aquele apartamento, ele primeiro lotou com o nosso amor e carinho. Era o nosso lar, sabe? Tinha uma sala, o apartamento, tinha uma cozinha. Quando os dois resolviam cozinhar na cozinha, um tinha que sentar na mesa. A cozinha era tão apertada que não dava para os dois ficarem ali no fogão. A gente queria cozinhar juntos. Falava, amor, então senta você um pouquinho que eu fico aqui no fogão. Um quarto que dava para ver o sol se pôr todo final de tarde. E ele fazia questão de voltar do trabalho antes do sol se pôr para observar comigo do nosso quarto o sol se pondo. E às vezes colocávamos uma música bem romântica e ele falava lindas coisas de amor. Então, gente, não podia passar esse momento, não podia acabar esse momento. Não podia. É isso que faz com que a gente não se conforme, sabe? Desculpa, eu vou usar uma expressão aqui que muita gente talvez vai me censurar. Quando você experimenta uma coisa que é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, aquilo não pode te faltar, porque se te faltar, a vida perde o sentido. Então, o nosso apartamento, apesar de pequenininho, ele era um luxo no sentido do amor. E um dos motivos pelo qual também nós escolhemos aquele AP era a localização dele, pertinho de tudo. O Tadeu sempre teve um jeito romântico de me tratar, sabe? E era daquelas pessoas que demonstravam o amor nas pequenas atitudes. Ele trazia o cafezinho na cama para mim, me enchia de bilhetinhos escondidos pela casa ou na minha bolsa, só para arrancar um sorriso, só para eu sorrir para ele. Quando eu menos esperava, o Tadeu me surpreendia com qualquer coisa. Eu me sentia tão amada, a gente ria muito e tudo era motivo de riso para nós. Havia dias que ficávamos até tarde da noite no sofá, falando bobagem, falando besteira, sonhando com o futuro. Se eu estava cansada, às vezes cansava a loja, porque eu continuava sendo uma exímia vendedora. Eu continuava ganhando os meus prêmios. Eu sempre fiz questão. Esse lado profissional também me preenchia muito. Então, às vezes, eu me cansava muito. Então ele vinha com uma massagem nos meus ombros. Se eu tinha um dia ruim no trabalho, um dia fraco de venda, acontece até na vida das grandes vendedoras, ele fazia questão de me animar, me distraía com uma surpresa qualquer. Fosse um jantar feito por ele, naquela cozinha apertadinha, fosse uma noite de filme, ele preparava tudo. Às vezes um vinho, às vezes um licor, me comprava um perfume especial. Contando assim, sabe, parece, a pessoa quando começa a me ouvir, a narrar como era o meu relacionamento com o Tadeu, fala, para, Malena, você tá inventando coisas, você tá tirando isso da onde? De um livro de conto de fadas? Não, gente, não tô tirando de livro nenhum. Eu tô tirando da minha vida, porque era assim. Eu não tô me excedendo, eu não estou exagerando. O Tadeu era um príncipe encantado e perfeito. É verdade o que eu digo. Ele parecia ser um homem de um outro mundo. Um homem que hoje em dia, olha, me perdoa você que está ouvindo esse meu relato. Eu acho que não existe. Sinceramente, eu como nunca mais encontrei nenhum Tadeu e nem vi nos relacionamentos das minhas amigas, eu vou dizer uma coisa aqui hoje. Olha, Paulinho Boa Pessoa, seu canal é muito ouvido. Então eu vou lançar a pergunta. Eu acho que não existe um Tadeu. Se houver um outro, nos comentários eu quero saber. Por favor, eu quero ver se tem algum outro homem igual. Porque eu nunca mais encontrei um daquele. Eu realmente não poderia ter
pedido algo melhor para Deus. O Tadeu, ele era o meu melhor. A primeira vez que eu engravidei, nossa, foi uma das fases mais emocionantes da nossa vida. Eu lembro perfeitamente o dia que eu descobri a minha gravidez. A minha menstruação havia se atrasado e eu corri na farmácia e comprei um teste, daquele de farmácia. Quando eu vi as duas listinhas ou as duas listrinhas aparecerem, eu fiquei numa euforia, eu fiquei numa alegria, comecei a chorar, mas de felicidade e ansiosa para contar para ele. Tadeu, ele estava trabalhando nessa hora e eu não consegui segurar a notícia até que ele voltasse para casa. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Amor, você está sentado ou está de pé? Eu estou de pé, disse ele. Então senta. Mas precisa sentar mesmo, amor? Senta. Eu perguntei para ele se ele estava sentado ou de pé. Ele falou que estava de pé. Eu pedi que ele sentasse. Ele ficou apavorado, achando que talvez tivesse acontecido alguma coisa. Mas logo eu o acalmei e contei a ele a novidade. Do outro lado da linha, dava para sentir também a felicidade dele transbordando através da sua voz. A gente vai ter um nenê. Tadeu, você vai ser papai e eu serei mamãe. E ele, do outro lado, deu um grito para que todo mundo que estivesse perto escutasse: eu vou ser papai! Gente, era uma euforia só. Aí ele saiu mais cedo do trabalho naquele dia, chegou em casa com um buquê de rosas, um sapatinho de bebê. E ele soube escolher uma cor neutra, era um sapatinho num tom palha, me abraçando apertado, como se não quisesse me soltar nunca mais. Durante a gravidez, Tadeu foi ainda mais presente. Ele não me deixava fazer esforço nenhum, se preocupava com cada detalhe, ele me acompanhava nas consultas, ele segurava a minha mão durante os exames, ele me fazia companhia nas longas noites em que eu não conseguia dormir por causa do peso da minha barriga. Aí ele: calma, amor, calma, tudo isso vai passar e quando passar é o nosso bebê que vai chegar. Eu sentia que eu continuava vivendo um sonho. Eu estava até com medo de acordar e descobrir que nada daquilo estava acontecendo de real, de verdade, porque estava perfeito demais. Ah, um detalhe. Sabe quando você começa a ter medo de tanta felicidade? Isso é um erro, hein? Isso é um erro. Um erro que eu cometi. Eu comecei a me assustar com tanta felicidade. Eu talvez não tivesse habituada com aquilo. Mas qual mulher estaria preparada para aquilo? Eu comecei a ter medo. Eu falei: meu Deus, será que está tudo tão perfeito, tudo tão certinho, tudo tão perfeito? Eu tenho medo disso tudo mudar de uma hora para outra. Ele falava com a minha barriga, como se o bebê já estivesse no meu colo. Até imitava a voz do bebê respondendo as perguntas bobas dele. Você vai jogar bola com o papai? Eu vou jogar bola com você sim, papai. Ai. Ia nascer o neto, porque eu estava ele, na verdade, estava de pleno acordo que eu homenageasse o meu avô. Meu avô foi muito importante na minha criação. Meu avô se chamava Alberto. E até o pessoal do cartório se admirou quando eu falei Alberto, porque não era um nome da moda, né? Era uma homenagem ao meu avô. Virou neto. E o neto vai jogar bola com o papai? Eu vou sim, papai, jogar bola com você. Ele ficava imitando. Tadeu, ele foi um pai maravilhoso desde o começo. O pai do neto. Ele não era do tipo que deixava tudo para mim, não, quando o bebê nasceu. Pelo contrário. Ele fazia questão de participar de tudo. Ele ficava acordado nas madrugadas, ele trocava a fralda, ele me ajudava a acalmar o nenê. E quando passou para a fase da mamadeira, ele levantava para ir preparar a mamadeira. Ele era alguém que inventava músicas bobas para animar o netinho, o neto, o nosso neto. Ver o Tadeu com o nosso filho nos braços me fazia ter a convicção de que eu tinha escolhido o homem certo para dividir a vida.
não ficamos só naquela gravidez. Não. Não demorou, porque alguns anos depois, mas eu digo alguns, poucos, foram mais 2 anos. 2 anos e nós tivemos o nosso segundo filho. E como eu tinha homenageado o meu avô, desta vez eu deixei: Tadeu, a escolha é tua. É você que vai escolher o nome. E como ele era fã incondicional de um jogador de futebol chamado Romário, que todo mundo conhece, foi Romário. Foi assim que ele homenageou o craque que ele tanto admirava. Tivemos que nos mudar, porque aquele apartamentozinho pequenininho não dava, não. Ele era muito pequenininho. Não, já não caberia mais a nossa família, que estava crescendo. Meu Deus do céu, nós éramos 2, Tadeu, agora somos 4. Mesmo com a correria da vida, com 2 filhos para criar, com tanto trabalho, o Tadeu sempre arranjava um tempinho só para nós 2. Ele continuava sendo aquele homem que me fazia sentir-me especial todos os dias. Ah, mas aconteceu a 3ª gravidez. Não estava no programa. Não, ele não estava. Mas era impressionante. O amor era tamanho entre mim e ele, que a fertilidade aflorava em minha pele. Eu me vi de novo grávida pela 3ª vez. Não, foi surpresa. Não, aí foi surpresa porque não estava programada. Eu vou ser sincera, eu não queria engravidar. Desta vez não, porque os dois meninos já estavam para lá. Olha, eu vou ser sincera, na nossa vida já estava perfeita. A 3ª gravidez não foi desejada. Eu inclusive tomava o remédio. Vocês acreditam que eu tomava a pílula para que a gravidez fosse evitada? Eu não sei como aconteceu. Então eu confesso, a 3ª gravidez, por ter sido tão inesperada, surpreendente, ela me chateou. Porque quando isso aconteceu, o mais novo, o netinho, o nosso neto, ele já estava a essas alturas com os seus 6 anos de idade. E eu não queria ter que passar tudo de novo. O segundo filho nosso com 4. Agora, mais uma gravidez, eu não vou mentir. Fiquei aborrecida, sim. Eu até cheguei a estudar um processo. Até conversei com uma amiga que é advogada. Eu conversei com ela sobre um processo contra a fabricante das pílulas. Porque aconteceu, como assim? Ela só achava difícil como é que eu ia provar, né? Como é que eu ia provar que eu estava tomando a pílula? Então eu acabei deixando para lá. Mas o Tadeu fez de tudo para me acalmar na 3ª gravidez. Disse que aquele bebê... Peraí. Se não é um desejo seu e nem foi programado por mim, a gente tem que respeitar, porque é um desejo de Deus. Então nós temos, amor, que ficarmos gratos por isso. Tem muitos casais que dariam a vida por um filho e não conseguem esses casais terem um filho. Então a gente tem que curtir. Como você não vai curtir essa gravidez? Vamos amar do mesmo jeito. Será um menino? Será uma menina? Vamos curtir. O tempo todo, às vezes, eu me pegava pensando em como eu era sortuda por ter encontrado alguém assim. Claro que de vez em quando eu e o Tadeu tinham uma briguinha, não vou dizer que nunca teve, mentira. Lógico, a gente discutia, como qualquer outro casal, mas nunca nada sério, sabe? Tudo muito passageiro. No final do dia, quando houvesse alguma briga, uma discussão, ele me puxava para perto dele e dizia que não importava o que acontecesse. A gente ia estar sempre juntos. Logo, tivemos então o nosso 3º filho, Luan. Então nós tínhamos agora o Alberto, tínhamos o Romário, e desta vez, para me animar, ele deixou que eu escolhesse o nome. E eu escolhi Luan. Luan
nasceu, e mãe é mãe, né? Quando o Luan nasceu, eu esqueci tudo que ele não tinha sido programado, eu esqueci tudo que eu estava tomando pílula. Eu amei assim que o vi, né? Mãe é mãe. Ele era o amor, e o mesmo, lógico, o amor que eu tinha pelos outros, passei a ter pelo Luan. Mesmo que tivesse ficado chateada assim que descobri que eu estava grávida, ao longo daquela gravidez, eu já fui me acostumando com a ideia do Luan. E o Tadeu estava certo. O Luan era de fato um presente de Deus, perfeitinho. Eu não tinha nada do que reclamar. Eu nunca poderia reclamar e nem imaginar que tão rapidamente eu conheceria um sujeito lá na loja que fingiu que ia comprar um vestido, comprou o vestido só numa desculpa para se aproximar de mim, que eu me casaria com ele, que ele iria me realizar, e ele me presenteou com três filhos. Três. A família linda, o apartamento pequenininho, nós trocamos por um maiorzinho. Mas isso tudo era festa. Só que eu nunca poderia supor e nem imaginar que isso tudo iria acabar, desmoronar. Eu lembro de como ele colocava o Luan para dormir, ele contando histórias, e depois eu me lembro que o Tadeu ficava no quarto do Luan até que ele pegasse no sono. Eu via o brilho nos olhos dos nossos filhos quando estavam com o pai. Sem dúvida, eles adoravam muito mais o pai, o Tadeu, do que a mim. O amor dos meninos era maior por ele. Mas não que eu fosse ruim, e sim porque o Tadeu era um pai espetacular. Ele era um pai maravilhoso, acima da média. Os meninos, eles eram um grude o tempo todo com ele. Tadeu literalmente vivia por mim e pelos filhos. E foi nessa época que a gente procurou uma outra casa. Não dava mais um apartamento, mesmo maiorzinho. Agora, com 3 filhos, precisávamos de uma casa. Ele colocou na cabeça, não podia ser mais apartamento. Então, nós nos mudamos inclusive de bairro, porque nós morávamos no centro da cidade, e casa com 3 dormitórios, elas eram mais caras se fossem ali na região central. Acabamos optando por um bairro não mais tão central, mas também era muito seguro. Então nós chegamos na casa com o Neto, com o Romário, que já entendiam bem, maiorzinhos. Chegamos então na casa com o Alberto, que é o Neto, o Romário, eles maiorzinhos, adoraram aquela casa, que era maior, que tinha quintal, que tinha balanço no quintal, aquela coisa de menino. O outro era bebezinho ainda de colo. E ali, muitas crianças da idade deles, havia um espaço maior, tinha um parquinho que não ficava muito distante da casa, uma quadra de futebol. Tadeu e eu ficamos satisfeitos com a felicidade dos nossos filhos. Tudo parecia perfeito. Eu me sentia realizada. Mas com o tempo, ali naquela casa, é que tudo começou a mudar. Não foi de repente, foi aos poucos, foi imperceptível no início. Por isso que tudo aconteceu. Apesar de ter sido de uma forma quase que imperceptível, eu percebi que algo estava diferente. E não estava diferente para melhor, mas isso só aconteceu algum tempo após o episódio que agora eu vou mencionar. Cerca de mais ou menos umas 4 semanas, o primeiro mês, que nós tínhamos nos mudado para a casa grande, a casa agora com 3 dormitórios. Num dia, eu estava indo à padaria e uma vizinha de nome Luciana, ela me abordou. Ela disse que estava muito interessada nos serviços do meu marido. Como o Tadeu tinha um carro que era todo adesivado com o nome da empresa para a qual ele trabalhava, era um sistema de segurança eletrônico.
alarmes e câmeras, instalação de alarmes e câmeras e etc. Então era fácil saber com que ele trabalhava. E ele vendia, instalava esse material todo, depois oferecia também a manutenção. Além disso, a empresa também prestava serviços de eletricista, e esse trabalho todo estava sob o comando do meu marido. Foi quando a Luciana comentou comigo que ela estava muito interessada, porque ela pretendia viajar, inclusive, nas férias de verão que já se aproximavam, e ela queria fazer a instalação daqueles alarmes, das câmeras, e ela havia se informado de que era um serviço muito bom aquele. Ela foi muito simpática, a Luciana foi muito educada. Fiquei até contente, porque qualquer trabalho a mais, lógico, era uma ajuda maravilhosa para o meu marido. Até porque ele já havia se tornado sócio lá na empresa. 30% da empresa pertencia inclusive a ele. A família nossa tinha crescido, o aluguel daquela nova casa, ele era mais salgado, porque era tudo bem maior, e nós estávamos assim melhorando de vida aos poucos, e quanto mais trabalho, tanto melhor seria. Passei o contato do Tadeu, eu passei para ela. Falei, olha, esse aqui é o telefone, o nome do meu marido é Tadeu, o teu Luciana, né? Fala direto com ele, pode falar direto com ele que ele vai resolver para você, vai te dar uma bela assistência. Naquele mesmo dia, quando o Tadeu voltou para casa, eu comentei para ele, conversei, é Luciana o nome da nossa vizinha. Ele riu, porque ele disse que ela já havia feito contato com ele. Olha, não, é que eu dei hoje cedo o telefone para ela. Então, acho que você acabou de dar o telefone, ela me ligou. E os dois tinham combinado que ele iria no dia seguinte fazer uma avaliação do trabalho, do serviço. Tadeu estava empolgado e comentou que provavelmente ele iria precisar ali de fazer várias instalações, né? Porque a casa dela era grande, era uma casa muito grande. O detalhe é o seguinte: ela, a Luciana, ela tinha uma casa grande e ela estava preocupada porque ela havia se separado. E ela continuou morando sozinha naquela casa, mas sem a presença mais do marido, lógico. Eles tinham se separado, então ela queria muito que o trabalho, esse trabalho de segurança, a instalação de alarme, a instalação das câmeras, fosse feito com uma certa urgência. E isso já representaria um trabalho grande. O meu marido pegou um trabalho grande, lucrativo. No dia seguinte, logo cedo, o Tadeu foi até a casa dessa Luciana e quando voltou, estava ainda mais animada do que o costume. Contou que a Luciana era super simpática, muito fácil de lidar. Agora, o serviço lá seria muito extenso, muito maior do que ele esperava. A casa realmente era muito grande e ela havia pedido um número grande de câmeras. Ela tinha, inclusive, medo do ex-marido dela, porque ele já tinha feito algumas ameaças para ela. Então ele tinha que tomar algumas providências, alguns cuidados. E além da venda desses aparelhos todos, a instalação na casa dela, lógico, iria render um bom dinheiro. Tadeu chegou a comentar comigo que o trabalho ia durar mais de umas 3 semanas, pelo menos. Talvez até um pouco mais do que isso, porque eles iriam fazer troca de toda a fiação da casa para que tudo fosse adaptado, inclusive puxando a fiação, que deveria ser muito maior, porque essas câmeras e esses alarmes seriam estendidos por todo o quintal, que era imenso, e um muro muito alto. Quanto mais ele falava, mais eu sentia que aquilo era realmente uma grande oportunidade para todos nós, ainda mais naquele momento em que cada serviço fazia uma grande diferença. As semanas passaram e quando o trabalho terminou, o dinheiro que Luciana pagou foi espetacular. Um dinheiro que veio numa ótima hora, excelente hora. Aquele dinheiro ajudou muito. No entanto, cerca de 2 semanas depois, eu comecei a perceber uma leve mudança no Tadeu. Ele estava mais nervoso, o Tadeu.
nunca fora assim, inquieto. Isso refletia no jeito com que ele me tratava. Às vezes, ele era rude sem nenhum motivo, o que nunca fora. Falava comigo de maneira áspera, mas logo em seguida ele pedia desculpas, dizendo que não era nada comigo, que ele só estava estressado. Dizia que estava nervoso porque, desde aquele trabalho lá na casa da Luciana, ele não conseguia mais fechar nenhum outro trabalho. Eu tentava entendê-lo. Eu sabia que o estresse de não ter trabalho para ele, aquilo mexia com a cabeça do Tadeu. Já havia acontecido algo mais ou menos parecido no passado, mas que logo foi vencido. Mas desta vez, eu comecei a perceber que estava um pouquinho diferente. Eu me esforçava para não aborrecê-lo com um comportamento que também fosse rude. Então, eu procurava compensar aquela chatice momentânea dele, sabe, sendo legal. Eu sabia que ele estava frustrado e por isso eu faria o possível para manter a calma e dar todo o apoio para ele, mesmo com aqueles showzinhos de ignorância que ele começou a dar, e ele não tinha aquilo antes. E foi nesse meio tempo que ele mudou completamente. O Tadeu já não era mais o mesmo. Ele começou a sair nos finais de semana, dizendo que ele precisava se distrair um pouco, falar com os amigos, que a vida dele era só casa e trabalho, trabalho e casa, os meninos, os meninos. Ele precisava de respirar ar diferente, o que nunca ele fez antes. E aquilo me chateou. E não foi pouca chateação, não. Porque todos os finais de semana agora em casa ficavam apenas eu, o Neto, o Romário e o Luan. O Luan pequenininho ainda, mas os outros dois meninos já grandinhos ficavam chateados, com saudade do pai. Porque o pai sempre agora estava envolvido com amigos, com quem ele passou a ter a necessidade de tomar uma cerveja, jogar bilhar, o que antes ele não tinha. Do nada, o Tadeu começou a me culpar por não colocar mais dinheiro em casa, como se fosse possível agora eu voltar a um detalhe importante que eu não disse ainda na carta. Depois da terceira gravidez, eu não tive mais condições de voltar a trabalhar na loja como vendedora. E é verdade, eu ajudava sim, e muito na casa, porque, repito, sempre fui uma exímia vendedora. Mas com 3 crianças, aí tornou-se impossível. E ele começou a jogar na minha cara. Não, porque agora você já não me ajuda mais, a responsabilidade ficou toda em cima de mim. E depois do nascimento do Luan, você está dedicada somente a ele. Eu decidi que eu precisava mesmo ter uma conversa com uma pessoa mais experiente. E aí eu escolhi a pessoa mais experiente e amiga que eu pudesse. Escolhi a minha mãe, para que a minha mãe me desse uma força. Ô mãe, eu vou precisar de uma força da senhora. Que a senhora me ajude com os meninos, porque o Tadeu está muito nervoso e parece que está faltando dinheiro. A casa que a gente está morando é grande. Isso ela sabe. Ele tem agora o carro do trabalho. Eu tenho um carro que é para eu atender os meninos. Eu vou ter que voltar a trabalhar, mãe. Eu vou precisar de uma força da senhora. A senhora cuida dos meninos para mim num período. Eles vão para a escola, os 3 já vão, inclusive o pequenininho vai para a escolinha, e a senhora cuida num período para mim. E a minha mãe me compreendeu na hora, porque mãe é mãe, e entendeu e se ofereceu para ajudar naquilo que fosse possível, sim. E eu fui lá falar com o dono da loja, mas na hora, diante da vendedora que eu sempre fora, na hora ele abriu a possibilidade de eu voltar. Inclusive, já me dando o cargo de gerência. Mas a verdade era uma só. O Tadeu não era mais o mesmo. Ele nunca havia se comportado daquela forma, naquele tempo todo que tinham juntos, já há mais de 10 anos. A falta de um trabalho
Será que poderia ter subido tanto a cabeça dele assim? Para minha sorte, a minha mãe adorava os netos, decidiu me dar força. O meu ex-patrão me recebeu, me deu até o cargo de gerência e eu comecei a trabalhar de novo. A mamãe era viúva, vivia sozinha em casa e ela passou a me dar essa força. Com relação ao Tadeu, eu não podia guardar rancor, aquele homem era espetacular. Então eu passei a dar uma força para ele e disse: agora eu vou te ajudar de novo, agora eu vou voltar a trabalhar e inclusive consegui o cargo de gerente. Não terei apenas comissão, mas terei também um salário. E agora eu mudei a vida financeira da casa, porque realmente eu nasci com esse talento para venda. E passei a ajudar bastante nas economias de casa. E tinha certeza que isso iria devolver ao meu marido a alegria que ele tinha de antes. Mas não, porque nada mudou. Aliás, o Tadeu, ao invés de melhorar, ele ainda piorou. A cada dia ele foi esfriando, foi ficando comigo mais distante. Começou a chegar em casa depois das 10 da noite e toda vez eu ia comprar pão, ou no mercadinho do bairro, ou na padaria, eu percebia que o pessoal olhava muito para mim e dava para perceber que eles cochichavam alguma coisa a meu respeito. Um certo dia, enquanto eu estava no parquinho com as crianças, a Damares, mãe de um dos amiguinhos dos meus filhos, que pouco falava comigo, ela de repente me olhou, se aproximou, falou: olha, eu gostaria de... Malena, eu gostaria de conversar com você. Eu preciso falar com você. E é um assunto sério, eu preciso te contar alguma coisa. Deixamos as crianças brincando como elas estavam e nos sentamos num banco. E aí ela me fez prometer que eu iria guardar segredo. E mesmo se eu revelasse para alguém, que nunca mencionasse que tudo que eu fiquei sabendo foi através dessa conversa com ela. Eu fiquei assustada. Lógico que ela tinha uma coisa importantíssima para me falar. Eu concordei, porém eu não imaginava nunca que o assunto era a minha família. E o assunto envolvia o meu marido Tadeu. E Damares me contou que Tadeu estava de caso com uma mulher que se chamava Luciana. E só estava me contando aquilo porque ela via minha luta diária com 3 filhos. Sabia que eu passei, inclusive, a trabalhar fora, mesmo com 3 filhos. Ela disse: você me perdoa, eu não queria me meter na sua vida, mas eu não acho justo que um homem faça isso com uma mulher tão batalhadora quanto você. Sinceramente, eu estou fazendo com você o que eu gostaria que uma outra amiga fizesse se fosse o meu caso, sabe? Eu seria grata se alguém um dia fizesse o mesmo comigo, caso soubesse de uma traição do meu marido. Eu precisava te contar. Você me perdoa. Eu sei que talvez eu esteja atravessando o teu peito com uma lança, mas eu precisava te contar. Eu ainda consegui abrir um sorriso. Eu disse que ela estava errada. Eu dei assim um meio sorriso e falei para ela: Damares, eu te agradeço, mas eu lamento, você está errada. O meu marido não é caso. Ele ficou realmente um mês, mas é que meu marido, eu não sei se você sabe, ele trabalha com segurança nos lares. Ele instala alarmes, câmeras, e o trabalho na casa dela foi muito grande. Ela se separou do marido, inclusive ela até relatou que tinha medo do ex-marido dela, entendeu? Então lá precisou ser feito um trabalho muito grande. Você se enganou. Você deve ter visto, sim,
o meu marido várias vezes na casa dela, mas é prestando serviço para ela. Não é isso só. Não é isso só. Eu estou falando com você. Você, por favor, tem que me ouvir. Você precisa me escutar. Ela insistiu. Ela me disse para eu ter cuidado com essa Luciana. Porque, além de ser promíscua, ela já era conhecida no bairro como uma mulher feiticeira. Não era fofoca de esquina. Luciana era extremamente perigosa. Mas o que você está querendo dizer com isso, Damares? Olha, todo mundo sabe da fama dessa mulher. Ela adora roubar marido das outras, sabe? Só para colecioná-los como troféu. Ela é separada do marido dela, mas não é de agora, já faz tempo. E ela faz algo chamado amarrações. E se alguma mulher mexesse com ela, a coisa ficaria feia pro lado dessa mulher. Posso te dar um conselho? Milena, eu quero te dar um conselho. Se mude daqui. A casa é alugada ou é sua? Não, a casa é alugada. Então, vai embora com a tua família. E escuta o que eu estou te falando. Eu também sou mãe. Eu também sou casada. Eu estou me colocando no seu lugar. Procure alguém que lhe dê uma força espiritual. Alguém que faça uma limpeza espiritual com você. Eu vou ser bem sincera. Eu não acreditava também em nada disso que eu estou te contando. Mas eu já vi essa mulher aprontar muito. Ela é perigosa. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Por favor, me ouça. Foi nessa hora que eu acho que alguém chamou a Damares. Se não me falha a memória, como eu estava tão chocada diante de tudo que ela me dissera, acho que foi o marido dela. Ela pediu licença e disse para eu não contar para ninguém que ela me havia dito o que havia acabado de falar. Eu raciocinei sentada ainda naquele banco sozinha. Meu marido havia mudado tanto comigo, estava frio, agindo de uma maneira muito estranha. Daí eu tomei uma decisão. A decisão era aquela, não podia ser outra. Eu tinha que conversar com o meu marido. Eu tinha que conversar com ele. Eu tinha que conversar com o Tadeu. Cheguei em casa, ele não demorou também a chegar. E eu abri o jogo para ele. Falei de toda a conversa que eu havia tido com a Damares sem revelar o nome dela. Eu resolvi atendê-la. Perguntei para ele, na cara dele, se era verdade que ele estava tendo um caso com a Luciana. Ele riu e disse que não, que jamais seria capaz de me trair. E mais uma vez disse que ele estava vivendo era uma fase ruim no trabalho, por isso que ele tinha mudado tanto comigo. Reação de mulher apaixonada. Eu o abracei e tentei consolá-lo, dizendo que agora eu tinha voltado a trabalhar, que eu estava ganhando bem. Aliás, eu já tinha recebido o meu segundo salário depois que eu voltei a trabalhar. O meu segundo salário. E aquele dinheiro, sabe, estava dando uma força muito grande para a nossa família. Os dias continuaram a passar. E o Tadeu, ele não mudou. Eu digo assim, ele não voltou a ser quem ele era. Eu queria que ele mudasse agora, para voltar a ser quem era. Não, ele não era mais. Não era mais o cara carinhoso por quem eu havia me apaixonado. O cavalheiro que eu já descrevi aqui. Então eu concluí que para ele o nosso casamento talvez tivesse caído na tal rotina. Ou quem sabe aquela mulher, a Damares, tivesse razão em tudo que ela me falou. Mas afinal de contas, se ele estiver traindo com essa Luciana, ela é minha vizinha. Será que alguém mais já viu ele entrando na casa dela? E a resposta era sim.
Várias outras pessoas ali já tinham visto. Eu citei isso para o Tadeu, mas ele disse: eu continuo dando assistência, eu tenho que ir, é minha cliente. É uma câmera que dá defeito, é um alarme que deixa de funcionar. Você sabe, é um dinheiro que a gente ganha. A manutenção é a alma do nosso negócio, amor. Eu tenho que dar manutenção. Eu tenho que dar manutenção na casa da Luciana. Mas a manutenção começou a ser muito além da imaginada. Até que um dia encontrei a Luciana na mesma padaria do primeiro encontro. Ela me olhou, eu olhei para ela, ela me cumprimentou e eu não resisti. Eu me aproximei dela e perguntei: Luciana, meu marido, quando vai à sua casa, é só mesmo para mexer nas câmeras e nos alarmes? Ou ele vai fazer alguma coisa a mais? Foi com esse riso que ela me respondeu: não, ele mexe nas câmeras. Ele mexe no alarme. Ele vai testar para ver se está tudo legal. E ele tem dito, sabe, que tá tudo legal, que tá tudo ótimo. O que você quis dizer com isso? Vocês estão tendo um caso? Ela me encarou, engoliu o riso e disse: sim, nós nos apaixonamos. E nessa hora o meu mundo desabou. Eu poderia ter partido para cima dela, sei lá, ter arrebentado a cara dela naquele instante. Mas o meu autocontrole eu acho que foi maior. Voltei para casa. De novo eu tive uma conversa com o Tadeu. E desta vez ele ficou pálido, porque eu disse que quem havia me falado havia sido a própria Luciana. Ele também não tinha como negar. Me olhou nos olhos e falou que ele estava completa e perdidamente apaixonado pela Luciana. Luciana, uma mulher bem mais velha que ele. 12 anos mais. Como assim? Você só pode estar de brincadeira. E ele me disse que já não sentia mais o amor de antes. Por mim, ele não conseguia mais sentir aquele amor que havia antes. Que ele estava cansado daquela vida medíocre. Eu ficava em choque. Como alguém podia mudar tanto assim? Como alguém que jurou estar comigo para sempre fala agora que ama outra pessoa e na minha cara? A partir daí, foi só ladeira abaixo. Naquela mesma noite, meu marido pegou as coisas e saiu de casa. Mas não foi porque eu mandei, não. Ele disse que estava indo embora para se mudar para a casa da vizinhança. Ele foi para a casa da Luciana. Ele sequer pensou nos meninos. Não pensou no neto, no Romário, que era o xodó da vida dele, no Luan. Os meninos ficaram arrasados. Afinal de contas, o meu marido era o herói deles. Eu lembro dos dois chorando, implorando para que o pai ficasse em casa enquanto ele arrumava as malas. Aquilo partiu ainda mais o meu coração. Ele apenas abraçou os filhos de maneira fria e disse que um dia eles iriam se tornar homens também e iriam entender a escolha que ele estava fazendo. Já no dia seguinte, o povo daquele bairro inteiro começou a falar. Mais de uma pessoa me parou, dizendo que com certeza a Luciana tinha feito um trabalho, um feitiço, algo terrivelmente forte para tirar o meu marido de mim. Era o seu jeito de agir. Ali eu comecei a acreditar nessa hipótese. Pelo que pude perceber, ninguém ali gostava dela. Me trair, eu até entenderia, porque muitos homens já fizeram isso. E o Tadeu
poderia também ter feito isso comigo. Mesmo que ele me amasse, eu sei que traições podem vir a ocorrer. Mas abandonar os filhos daquela forma fria que ele fez, não. Por um homem que eu conhecia, aquilo era realmente muito estranho. Estranho demais. Ele tinha adoração por aqueles filhos. Jamais em condições normais ele faria aquilo que fez. Assim, do nada, mas não faria mesmo. Cerca de uns 3 dias depois, a Damares, aquela moça que me abordou na praça, lá no parquinho, ela veio até minha casa. Ela havia me alertado, dizendo que a Luciana era uma mulher muito má, e veio me pedir encarecidamente: olha, desculpa eu me meter de novo na sua vida, Milena, mas, sinceramente, eu acho melhor você se mudar daqui. Se ela já fez com que o teu marido te deixasse, ela pode muito bem fazer algo pior, por ciúme dos seus filhos, sabe? Essa mulher, ela mexe com umas coisas estranhas e perigosas demais. Ela é muito perigosa. Vá embora. Era pelo menos a 2ª vez que a Damares me falava aquilo, me alertando a respeito de Luciana, que fazia feitiço, e aquilo não ia acabar bem. A Damares, aquela moça, ainda me contou que realmente não era a primeira vez que a Luciana fazia trabalhos pesados contra as pessoas. Que houve um momento em que ela fez um rapaz dar cabo à sua própria vida, e que meu marido talvez até corresse esse risco agora. Eu estava tão magoada que eu respondia a Damares que o meu marido que se danasse. Eu não estava preocupada mais com ele. O problema é que, com o feitiço ou não, ele tinha destruído o nosso casamento. Independente de tudo, ele escolheu me trair. E abandonou os nossos filhos, que estavam sofrendo também sem o pai. Mas foi aí que a Damares me disse que não só o meu marido corria perigo, mas a Luciana, ela era tão má e tão perigosa que ela podia fazer mal a mim também e podia fazer mal aos meus filhos. E aí eu parei. Fiquei desnorteada. Pelos meus filhos, eu viro fera. Essa conversa me deixou com a cabeça a mil. Eu já estava magoada, com raiva, perdida. Então ela mais uma vez sugeriu a mim: muda-se daqui. Muda-se daqui e eu vou te ensinar uma coisa. Eu conheço uma outra mulher que é mais perigosa ainda do que a Luciana. E ela tem forças para desfazer o trabalho dela. Eu lhe digo isso por experiência própria. Mas você vai ter que se mudar daqui. Se muda daqui com seus filhos e eu te levo nessa mulher. Com a ajuda dessa mulher, você vai conseguir proteger os seus filhos. E mais, você vai se vingar dela. Você vai trazer o seu marido de volta. Mas é fundamental que você se mude daqui e que você vá comigo até essa mulher. E é justamente aqui que eu interrompo a primeira parte da minha história. E gostaria muito que vocês ouvissem o complemento dessa história incrível. O 2º capítulo dessa história talvez servirá de alerta para muita gente. Não perca.